você. Ninguém conhece bem, mas Ele sabe de você. Não precisa tua lágrima, nem palavra pra entender o estado que a vida te deixou. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé, porque Deus é fiel. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé. Deus é fiel. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê a face do abandono estampada em você, pensando até que Deus te abandonou. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé, porque Deus é fiel. Mas Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu. Use a tua fé. Deus é fiel. Não basta conhecer suas promessas, profecias. Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor
de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso
toda unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, quero te agradecer, pois hoje eu posso te ver e em mim o teu poder agiu, me levantou, clamei e logo me atendeu. Chorei e me compreendeu, e então pude acreditar que existe alguém que pode libertar e restaurar a vida. E mesmo quando a alma está ferida, faz nascer um novo coração. Renuncio ao meu querer para nos teus planos me encontrar. Tens um lugar, já podes morar em meu coração. Fiz dele um altar. Não existe outra forma de adoração, e assim eu posso expressar a gratidão a ti, pois me estendeste a mão. Tens um lugar, já podes morar em meu coração. Fiz dele um altar. Não existe outra forma de adoração, e assim eu posso expressar a gratidão a ti, pois me estendeste a mão.
Olá, minha gente, que Deus ilumine grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que hoje você terá uma experiência com Deus e Ele quer sim transformar a sua vida. Gostaria de pedir que você se preparasse para o nosso culto, no seu local de culto aí na sua casa, porque a sua casa se torna um pedacinho do céu. Agora, se você puder, não fique deitado, fique sentado ou na sua poltrona ou no seu sofá, com a sua Bíblia, para que você ouça a palavra de Deus e participe de cada oração. Participe também do nosso culto, do início até o final, para que você tenha essa experiência maravilhosa com Deus. Já curta também, eu peço para você, e você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e clique na palavra todas, porque as notificações assim chegarão para você, tá certo? Eu também te peço o seguinte, que você compartilhe o link desse culto com outras pessoas, porque eu tenho certeza que você vai transbordar na vida delas e elas também terão uma experiência com Deus, tá bom? Que Deus ilumine você, a sua família e um ótimo culto. Bom dia! Deus ilumine a sua vida poderosamente. Em nome do nosso Senhor Jesus, começamos agora o nosso culto da família. Povo amado, povo querido, é com imensa alegria e satisfação que nós vamos iniciar agora um culto preparado exclusivamente para você. Você que está agora na sua casa, com a sua família, são 9 horas da manhã agora, vamos nesse momento colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E por causa disso, eu tenho certeza que Ele irá te honrar. Ele abençoará a tua casa, Ele abençoará a tua família, Ele abençoará o seu novo mês, a sua nova semana, e será muito poderoso ter você aqui com a gente. Deus ilumine, nos permita agora entrar na sua casa para realizar um culto que vai avivar a sua fé. A sua casa, nesse momento, ela se torna o altar de Deus. Na sua casa, o seu lar está agora, nesse momento, os anjos acampando ao redor da sua casa para proteger, para livrar os seus familiares. E eu quero já me dirigir a você, pai e mãe, que tem orado muito pelos seus filhos, principalmente se ele passou a noite fora de casa. E eu sei que o coração da mãe aperta, o coração do pai aperta, no momento que o filho está fora de casa, ainda mais passar a noite fora. Eu sei disso. Mas hoje, nesse culto maravilhoso, nós vamos orar pela sua família, orar pelos seus filhos, vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque, meu amigo, minha amiga, quem melhor para guiar a sua vida do que o nosso Deus, o Deus a quem cremos, o Deus a quem servimos. Amém? Se você ainda não se preparou para esse culto, eu peço que rapidamente você se prepare agora para que você venha estar em um momento de intimidade com Deus, porque o culto é diferente das orações que nós realizamos todos os dias. Todos os dias mantemos uma rotina com Deus, todos os dias aproveitamos e lemos a palavra de Deus, oramos a todos, ou melhor, oramos a Deus para todos, né? E para todas as áreas da sua vida. Mas hoje nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus, vamos orar pela família, vamos buscar o Espírito Santo. Eu tenho certeza que será um dia e uma manhã de avivamento. Amém? Vamos então fazer o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Então eu vou pedir para que você, as pessoas que estão com você aí agora, fiquem em pé na sua casa. Participe do culto comigo, tá? No momento de sentar, você vai sentar, vai abrir a sua Bíblia, vai acompanhar a pregação, a palavra de Deus, mas eu quero que você nesse momento se concentre com toda a sua fé, com toda a sua força para orarmos a Deus. Vamos pedir a Deus que Ele traga a sua misericórdia para a nossa vida, traga o seu perdão maravilhoso para a nossa vida e que Ele venha abençoar grandemente a sua vida. Amém? Então, por gentileza, fique em pé, vamos falar com Deus, é momento de oração, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, começamos aqui um culto ao Senhor, porque a Tua palavra mesmo diz que nós devemos dar culto a Ti, cultuá-lo, meu Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor sempre no centro de tudo, no centro das atenções da nossa vida. Ó Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está me dando nesse momento para ministrar as pessoas que estão conosco aqui agora. Que esse mês que nós estamos entrando seja um mês abençoado, seja um mês maravilhoso. Eu sei que muitas pessoas estão enfrentando lutas, problemas, dificuldades, os seus desafios, mas o Senhor é fiel e justo para poder honrar a fé daqueles que não desistem e estão colocando o Senhor à frente de tudo. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um. Meu amigo, minha amiga, se você puder, levante aí as suas mãos, levante o seu rosto também, porque nesse momento nós vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e você que deseja conhecê-lo verdadeiramente, você irá conhecer nessa manhã, em nome de Jesus. Faça essa canção agora, a sua oração a Deus nesse momento, em nome de nosso Senhor Jesus. Levante as suas mãos ao céu. Levante o teu rosto também. Tenho ouvido o sol falar no seu poder. Quanto tempo eu te sirvo, cante. Quanto tempo eu te sirvo, Sem te conhecer. sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar. de quem tanto ouço falar. Ele derrubou Ele muralhas. derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Este Deus abriu o mar. Mas do que me adianta com meus lábios te Com adorar? meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente. Pois ele não falha. Pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre. na vida será sempre um vencedor. Tenho ouvido o sol falar no seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar, mas o que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer.
conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Cante com fé, minha gente. Levante as suas mãos. Quem não conhece, recua na batalha. Mas quem conhece, vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, cante para Ele. Na vida será sempre. Na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. o que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Se materializa, cante para Ele. Materializa Em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, Quem não conhece a Deus, recua na batalha. recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Pois Ele não falha. Quem conhece ao Senhor, Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre. na vida será sempre um vencedor. Quem conhece ao Senhor, Na vida, na vida será sempre um vencedor. E é crendo nisso, meu Deus, que nós estamos cultuando a Ti nessa manhã de domingo. E sabemos que o Senhor vai fazer cada um que está aqui conosco, agora, nesse exato momento, se tornar um vencedor. Que você, meu amigo, minha amiga, receba paz aí agora, receba força. Se existe alguém dentre nós, aí na sua casa, nesse momento, e diz assim: pastor, eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo uma dor na alma, estou pesado, eu estou triste, chateado, angustiado. Coloque as mãos sobre o seu coração aí agora, nesse exato momento. E se você tem algum problema físico, algum problema de saúde, nesse momento, coloque também as mãos no local da dor, no local da doença, no local desse problema de saúde que você está carregando e feche os seus olhos. Meu Deus, nós aqui determinamos a partir de agora e profetizamos a cura, a libertação, a transformação. O Senhor disse: ide e curai os enfermos. Eu estou agora na casa dessas pessoas, meu Pai. Eu estou entrando na casa dessas pessoas por meio dessa transmissão e peço que o Senhor cure, liberte, tire, meu Pai, o peso, a angústia, o fracasso, o problema que persiste em ficar há muito tempo, meu Deus. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja você livre aí agora, seja você liberto aí agora, seja você curado aí agora. Onde existia a falta de paz, a tristeza, a angústia, a ansiedade, seja você livre e receba a paz que excede todo o entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e o seu rosto. Seja você abençoado pelo poder da fé, pelo poder que existe dentro de você aí, que é esse poder da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças ao nosso Deus. Abra os seus olhos, povo amado, povo querido, por gentileza. Seja você livre aí agora. Se você estava sentindo uma dor, uma angústia, um problema, um vazio, uma tristeza, eu faço um desafio. Pode procurar a dor. Pode procurar essa dor que existia dentro de você. Diariamente, tem pessoas que nos mandam mensagem, ou no WhatsApp, ou aqui mesmo, aqui no YouTube, falando assim: olha, pastor, a minha vida está do avesso. A minha situação está complicada, mas eu creio que Deus vai mudar essa situação. Eu profetizo em nome de Jesus que você seja curado, livre, liberto pelo poder da fé. Você crê? Então toma posse disso a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Abra aí um sorriso, porque você sim
entrará num mês, numa nova semana para ser abençoado pelo nosso Deus. Você crê? Toma posse disso e que o Espírito Santo te fortaleça. Antes de você sentar, para que nós venhamos dar continuidade ao nosso culto, eu vou pedir uma coisa muito simples para você. Nós só podemos contar com aqueles que recebem a palavra de Deus. Esse ministério aqui, há algum tempo atrás, ele se iniciou aqui na internet. Eu estou há anos já, quase 18 anos pregando o Evangelho, ajudando as pessoas, chegando até aqueles que mais necessitam por meio da palavra de Deus. Porque o que transforma a vida de uma pessoa é a palavra de Deus, não é um ser humano, não é uma pessoa, não. Toda a glória é dada a Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele. É por isso que eu quero que você faça o seguinte, minha gente. Hoje, por conta da internet, nós conseguimos atingir milhares e milhões de pessoas que nós nunca, até mesmo vamos ter contato. Às vezes a gente nunca vai conhecer todo mundo. Por isso, nós temos aqui pessoas que acompanham a nossa programação do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do sul do país, né? Aqui do Nordeste, aqui do Sudeste, eu estou aqui em São Paulo, aqui do Sudeste, no Nordeste, no Norte, em todos os lugares e até mesmo fora do país. O que eu vou pedir para você? Você, antes de nós continuarmos o culto, vou pedir para você clicar aqui no botãozinho de compartilhar. Você vai transbordar na vida das pessoas. Quero que você faça um desafio consigo mesmo. Manda para 5 pessoas. 5 pessoas. Pastor, todo mundo vai entrar? Eu creio que não. Sabe por quê? Porque nós lançamos a rede. Mas se pelo menos uma pessoa entrar no culto, ouvir a palavra de Deus, que nós vamos dar continuidade daqui a pouco, tenho certeza que o trabalho terá sido muito valioso, de grande valia na vida dessas pessoas. Amém? Se deixe transbordar na vida das outras pessoas. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, nós vamos colocar uma canção e enquanto isso você consegue compartilhar. Se você estiver nos assistindo pelo smartphone, pelo seu celular, coloca de um modo que você consiga ter as mãos livres para você orar comigo, para você prestar atenção. Se você consegue colocar na televisão, coloque. Se você consegue colocar no computador, coloque. E pega aí o seu smartphone, clica aí em compartilhar e manda para essas pessoas. Se você estiver assistindo pelo smartphone, sai da transmissão, compartilha mais, volta, que nós vamos continuar, tá certo? Vamos lá? Vamos transbordar na vida das pessoas? Então envie o link aí da transmissão, do culto para as pessoas e vamos nessa fé por meio dessa canção. Vamos lá! Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou, eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer e o milagre vai acontecer. A palavra final vem do Senhor. Ele está, canta aí, gente. Vamos lá, com fé, com alegria. Se dizem que não, Ele está. O sim E o amém e a resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Vou confiar que Ele, vamos lá, e o milagre vem do Senhor. Canta aí, gente, com alegria. Vamos lá.
Ele está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não. Ele está o sim. e o amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Vou confiar. Cante assim, ó. Que Ele fará. Que Ele fará. Graças a Deus. Olha, podem sentar, por gentileza, caso você ainda não sentou. É lógico, quando nós estamos realizando o culto e peço para você ficar em pé para que nós venhamos orar em comunhão entre irmãos. Amém? E olha, se você por algum motivo, por motivo de mobilidade, você não consegue ficar de pé, pode sentar. Se você não consegue nem ficar sentado, pode ficar deitado. Eu sei que muitas pessoas participam do culto, às vezes colocam o familiar ali que está acamado, que está em um momento de dor, de sofrimento, problema de saúde. Não tem problema nenhum, tá bom? Olha, eu quero trazer uma palavra aqui para você e vamos refletir aqui naquilo que mais importa. O momento do culto que mais importa realmente não são apenas as orações, o momento de louvar, de adorar. Isso tudo é muito importante. Uma coisa não se sobressai à outra. Mas entenda, a fé, a Bíblia fala, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, os pensamentos de Deus, é o que transforma a vida de uma pessoa. É o que muda a mentalidade dela, é o que transforma o interior dela. Por exemplo, como muitos já sabem, há algum tempo atrás, eu falei várias vezes aqui em cultos, em orações, o ano passado, 2024, eu perdi a minha mãe. E quando eu perdi a minha mãe, o que me sustentou, claro, além da minha família, da minha esposa, o que me sustentou primeiramente foi Deus. A minha mãe era uma pessoa devota a Deus, tinha mais de 30 anos com Deus, ela me apresentou a fé ainda criança, mais de 30 anos com Jesus e por um problema que aconteceu, ela acabou partindo, Deus a levou. Se assim Deus desejou levá-la para perto dele, amém. O que nós guardamos, o que eu guardo particularmente, são momentos bons, momentos de ensinamento, a saudade fica, natural. Mas o que me sustentou e sustentou a minha fé, principalmente, foi a minha fé em Deus. Foi a palavra de Deus que me sustentou. Eu tenho certeza que você que já perdeu alguém que amava muito, o momento parece de desespero. Às vezes é um buraco que fica lá no fundo do coração e que demora a passar a dor, né? E você em algum momento se apega a alguma coisa. Mas eu tenho certeza que quando você se apega a Deus, tem a palavra de Deus enxertada em você, essa palavra, ela te sustenta e, claro, ela te dá um novo norte, uma nova direção. Amém? Se você tiver a Bíblia aí em mãos, nós vamos ler na carta de Gálatas, tá certo? A carta de Paulo aos Gálatas, aos cristãos da Galácia. Olha só, no capítulo 1 mesmo, nós vamos ler, e eu vou ler com vocês, e eu vou explicar, tá certo? Eu vou explicar e eu vou fazer uma comparação entre os cristãos de Gálatas e os cristãos de Efésios. Tá certo? A carta de Efésios, depois que nós vamos ler. Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 6. Acompanhe comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer antes de nós continuarmos nessa mensagem. Os cristãos da Galácia, Galácia era uma cidade na época, e as cidades eram como países hoje.
Vamos supor que Paulo foi até um país pequeno, que era a Galácia, uma cidade, e ele pregou o evangelho para essas pessoas. E tem um detalhe, tem um grande detalhe. Os cristãos da Galácia, eles se entregaram a Jesus muito rápido. Eles tomaram uma decisão, uma fé muito bem definida de entregar a sua vida a Jesus. E isso é maravilhoso. Quando nós encontramos uma pessoa que ela deseja ter uma aliança com Deus, ela quer ter uma aliança com Deus, além de religiosidade, além de religião, isso é maravilhoso, minha gente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem pessoas que nos acompanham aqui que dizem assim, pastor, eu não sou de uma religião, eu não sou evangélico, eu não sou cristão, eu não tenho nenhuma igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, a verdadeira religião, a Bíblia fala que é ajudar órfãos e amparar órfãos e viúvas. Ou seja, ajudar o seu próximo, essa é a verdadeira religião. A proposta aqui é para que você se torne de Deus, um cristão verdadeiro. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Cristão é aquele que segue a Cristo. E muitas pessoas ficam presas a dogmas, a doutrinas, a regrinhas de religião que faz com que a vida dela não avance. Ela fica presa. Você já perguntou, por exemplo, se você foi uma pessoa religiosa ou eu não estou agredindo a sua fé, mas eu quero que você pense, quantas coisas você já fez em uma igreja, em uma religião, que você nunca perguntou o porquê que estava fazendo aquilo? E se você analisar a fundo, não tem muito sentido você fazer determinada coisa. Você não questiona, você só faz. O que adianta, por exemplo, pessoas que vão à igreja, até mesmo a igreja física, eu estou falando, as pessoas que vão à igreja física no domingo, se vestem até de uma maneira diferente na qual ela está acostumada, ela vai a uma igreja, leva a Bíblia, às vezes até embaixo do braço, e quando ela sai da igreja, ela volta a ser a mesma pessoa, ela não teve transformação. O evangelho não transformou ela só foi a um lugar físico onde ela crê que está agradando a Deus. E isso, infelizmente, é um grande equívoco. Isso é um grande engano, minha gente. Isso é um grande engano, porque enquanto você não tem uma fé bem definida em Jesus Cristo, não adianta absolutamente nada. É por isso que quando você conhece a Jesus na íntegra, quando você entrega a sua vida para Jesus, independente de qualquer religião, de qualquer espaço físico, isso é maravilhoso. E isso aconteceu com os Gálatas. Os cristãos da Galácia se entregaram a Jesus muito rápido. Porém, eles foram inconstantes também muito rápido. Nas primeiras dificuldades, quando apresentaram outras doutrinas para eles, eles ficaram balançados. Vamos ler de novo, porque aí eu já continuo de onde eu vou ler, de onde nós paramos, e depois nós vamos continuar mais alguns versículos. Diz assim, eu vou ler de novo a primeira parte. Admira-me, isso Paulo falando com eles, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eles já estavam crendo em outras coisas. Aí diz assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, estavam tentando confundir a cabeça dos Gálatas. Hoje, por exemplo, a internet é um antro de muitas coisas ruins e muitas coisas boas. E como existem várias e várias vozes, as pessoas estão confusas cada vez mais. Ela fica preocupada, em quem que eu acredito? No que eu acredito? Olha só, aí diz assim, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, Paulo falando, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Eu já vou explicar. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, reafirmando. O que Paulo quis dizer? Se alguém vier pregando outro evangelho, pode um anjo descer do céu. Pode um anjo descer do céu. Se ele pregar alguma outra coisa que vá além do evangelho que temos pregado, Jesus Cristo e esse crucificado, seja anátema. O que significa isso? Seja amaldiçoado. Por quê? Porque Paulo
estava pregando o evangelho puro e simples. A salvação por meio da graça de Jesus, ou seja, a salvação é de graça, por meio da sua fé, definida em Jesus Cristo. E para que você alcance tal grande salvação, quão grande salvação, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, deixe a sua vida para trás, cure o seu interior, porque é isso que Jesus faz, e siga Jesus Cristo. Paulo estava falando, em português mais claro ainda, se eu vier aqui e pregar outro evangelho, eu seja amaldiçoado. Porque o evangelho é esse, Jesus Cristo e esse crucificado, ou seja, o evangelho de Cristo é o suficiente. O evangelho de Jesus Cristo é o que sustenta, é o que transforma, é o que muda vidas. Compreende? E minha gente, isso aqui é muito glorioso, porque os Gálatas, eles se entregaram muito rápido. E isso, repito, como eu disse no começo, é maravilhoso. Mas eles foram inconstantes muito rápido também. Trazendo o exemplo das pessoas de hoje em dia, é muito bacana, é muito poderoso nós vermos pessoas que entregam a vida para Jesus rapidamente. Entendem o Evangelho e querem ter uma vida com Jesus rápido. Mas é preocupante, e sempre preocupante, é de se pensar, é de se colocar a cabeça para funcionar, a se pensar sempre, aqueles que na primeira dificuldade já estão crendo em outras coisas. E uma das coisas mais difíceis na pregação do Evangelho é manter o povo fiel o tempo todo. Minha gente, entenda, todos nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós falamos algo que não devia em algum momento da nossa vida, nós pecamos. A própria Bíblia fala, se nós falarmos que não temos pecado, já estamos pecando, porque nós temos pecado. A diferença é que nós não queremos viver na prática do pecado, na escravidão do pecado. Você pode ser uma pessoa agora que ontem você estava no pecado, estava na mentira, no adultério, na prostituição, nos pecados mais gritantes. Se você se arrepender hoje, aquilo que aconteceu ontem fica para trás. E essa é a proposta que nós temos hoje aqui para você. Esse culto em família é para que você tenha uma nova vida. É para que você se aprofunde nas coisas de Deus. É para que você entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus. Olha só, lá em Efésios, onde eu falei que iria ler com vocês, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, lá no livro de Efésios. Efésios é depois de Gálatas. Se você tiver com a sua Bíblia, é só virar algumas páginas que você vai encontrar. Diz assim, ó, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, isso Paulo falando também, tá? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, ou seja, com cuidado, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Para você entender, aqui nós encontramos uma situação um pouquinho diferente do que os cristãos na Galácia. Os cristãos de Éfeso, a cidade de Éfeso, que são os Efésios, eles estavam com uma fé muito bem definida, não eram inconstantes como os Gálatas, ficavam cocheando entre dois pensamentos, porém tem um detalhe. Em algum momento, eles deixaram a prática do primeiro amor. E o primeiro amor é quando você conhece a fé,
quando você se sente abraçado pelo Senhor Jesus, numa fé muito bem definida, quando você realmente abraça uma fé e essa fé também te abraça. Você vê, por exemplo, que o subtítulo fala sobre a unidade da fé. A unidade da fé. O que Paulo estava fazendo naquele momento? Através e por meio dessa pregação, fortalecendo aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam abatidos, aqueles que estavam com a sua fé em baixa. Compreende, sim ou não? Porque, meu amigo, minha amiga, em anos e anos de fé, nem sempre a sua fé vai estar em alta o tempo todo, mas ela não estará também em baixo o tempo todo. Eu quero que você reflita muito bem. Aqui nós temos duas situações. Os Gálatas, que eram inconstantes, que já estavam crendo em outro evangelho. Então eu tenho certeza que tem pessoas aqui que entregam a sua vida rapidamente, mas já estão inconstantes, já estão reclamando da vida, murmurando, pedindo a Deus que tudo venha mudar e quando não muda do jeito que ela quer, ela já fica revoltada, ela já diz que não vai participar de culto nenhum, ela já não quer mais orações, ela já não quer a ajuda das pessoas, ela já não quer mais essa unidade de fé, ela já não quer mais ler a Bíblia, ela já não quer mais orar, ela já não quer mais falar com Deus, ela quer se trancar no quarto e não falar com ninguém. E nós encontramos aqui também outro tipo de pessoa que são aqueles que continuam na fé, que continuam com Jesus, mas nesse momento, nesse exato momento, se encontra abatido, se encontra, por vezes, não crendo mais, ora um dia, falta dois, e um dia ela fala assim, hoje eu vou mudar a minha vida, eu quero ter uma nova aliança com Deus, daqui a pouco ela já larga de mão. Minha gente, o que eu quero fazer aqui, no dia de hoje, é chamar você para a volta da fé, para que você assuma um compromisso com Deus verdadeiramente, não de boca, não porque eu estou falando. O compromisso não é comigo, não é com o pastor Fred, não é com a comunidade cristã da família, que é o ministério que nós realizamos, o nosso trabalho de alcançar e ajudar pessoas. Não, não é. O compromisso tem que ser com Jesus. O compromisso que você tem que ser com Deus. O compromisso que você quer tem que ser com o Espírito Santo, o Espírito que vai mudar a história da tua vida. Amém? Eu quero aqui buscar o Espírito Santo junto com você. Mas eu vou pedir o seguinte, que antes de buscar o Espírito Santo, você venha avaliar a sua própria vida. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, ou seja, todo dia nós precisamos de uma autoavaliação. Todo dia a gente precisa se autoavaliar novamente. Todo dia a gente precisa olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo. O que eu posso mudar? Qual é a transformação que eu preciso diária? Amém? Se você puder, feche aí a sua Bíblia, fique em pé. Fique em pé aí na sua casa. A sua casa, lembre-se sempre dessa frase. A sua casa, ela é o altar de Deus. A sua casa é o altar de Deus. É o lugar separado para fazer o culto a Deus. Amém? Está escrito, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estaria. Ali eu estarei, Jesus disse. Pastor, eu estou sozinho na minha casa. Você pode estar sozinho na sua casa fisicamente, ninguém mais está na sua casa, só você. Mas eu também estou com você. Eu e você estamos juntos. Então já são 2 ou mais. Porque aí Jesus está aqui. Jesus está aí com você. Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Antes mesmo de buscar, de falar para Ele vir sobre a tua vida, o Espírito Santo habitar em você, você vai dizer para Ele o seguinte, Senhor, reconheço os meus pecados e quero que o Senhor venha limpá-los. Faz agora um momento de limpeza
da sua fé, da sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Se você puder e quiser, coloque as mãos sobre o seu coração, levante as suas mãos, levante o seu rosto. E nesse exato momento, Senhor Jesus, eu faço essa oração por cada pessoa, mas as palavras que eu proferirei daqui em diante, elas significam também da minha vida. Peço que o Senhor venha perdoar os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, os meus olhos, os meus pensamentos, o meu coração, o meu andar, o meu falar, o meu proceder. Peço que todas as minhas ações, internas e externas, o Senhor venha olhar e falar. Ele se arrepende nesse momento para que seja limpo, para que seja liberto. Meu Pai, faz essa limpeza e essa mudança no meu íntimo. Fale com Deus aí, meu amigo, minha amiga. Você pode falar exatamente o que você precisa. Muito mais do que nós orarmos pela tua casa e família, agora é você orar pela sua vida. É você se conectar a Deus verdadeiramente. Nesse momento, verdadeiramente se conectar a Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso do Teu perdão. Preciso também da Tua misericórdia. Eu vou deixar você à vontade para falar com Deus. Você vai ter alguns minutos para nem mesmo ouvir a minha voz. É momento de oração, você e Deus. Você vai falar com Deus e Ele vai ouvir a tua oração. Porque depois nós vamos buscar o Espírito Santo para que Ele venha encher a tua vida. Fale com Deus aí agora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu. E que diminua Cante eu, assim, para que tu que cresças tu cresças, Senhor, mais e mais. mais e mais. No Santo dos Santos A fumaça me esconde, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, é o meu abrigo, o meu lugar secreto. lugar secreto. Só tua graça me basta, é tua presença é o meu. Prazer. Só tua graça me basta, é tua presença é o meu. Prazer. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, você vai falar com Deus para que Ele venha sobre a tua vida. Eu sei que no início da nossa entrega, da nossa oração, você falou com Deus, você falou para Deus tudo aquilo que estava dentro, no seu íntimo, no seu interior. Você falou para Ele tudo aquilo que estava no seu coração. Agora, nesse exato momento, fale com Deus. Fale para Deus aquilo que você precisa. A presença dEle é que você necessita. O Espírito dEle, a sua força. Fale, Senhor, eu preciso dessa força dentro de mim, dentro do meu coração, dentro do meu íntimo, dentro do meu ser. Eu preciso da tua presença, meu Pai, do teu Espírito, da tua fortaleza. Ó Espírito Santo, nós sabemos que existem pessoas que precisam ter um encontro real e verdadeiro contigo. Elas não estão aqui de brincadeira, elas não estão aqui para passar tempo, ela não ligou nessa transmissão em sua casa para participar apenas de um culto ou de uma oração bonita, não. Ela está aqui exatamente porque ela deseja uma vida verdadeira contigo. Ela está nesse momento cultuando a Ti, porque a casa dela se torna o altar do Senhor. E nesse momento o Senhor vem sobre ela, sobre a vida dela, sobre o coração dela, sobre a mente dela e realiza a transformação e realiza tudo novo na vida dela. Meu amigo, minha amiga, fale com Deus aí agora. Fale com Deus. Busque a Deus. Busque a Ele para a tua vida. Busque com toda a sua fé. Ó Espírito Santo, nós agradecemos porque o Senhor tem feito algo novo sempre dentro do coração dessas pessoas, dentro daquilo que o Senhor tem a fazer para todos aqueles que creem. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Levante as suas mãos, o teu rosto,
com seus olhos fechados. E a partir de agora, meu amigo, minha amiga, seja você forte, seja você restaurado, seja você avivado, que o Espírito Santo venha ter liberdade para poder agir dentro de você e que a presença dele seja o teu maior tesouro. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Nós agradecemos a Ti e sabemos que o Senhor está conosco, presente em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê e toma posse disso, diga amém e graças a Deus. Olha aqui para mim, por gentileza. Povo querido, povo amado, você está fortalecido agora. O Espírito Santo fortalece o teu interior. O Espírito Santo fortalece o teu coração e a tua vida. Você crê? Então receba paz. Amém? Olha só, aproveitando o ensejo já, que você está em pé aí na sua casa, eu vou pedir para você trazer os seus familiares para perto. Você pode fazer isso? Pastor, mas tem familiar meu que está no quarto, não está nem participando do culto. Não tem problema. Se você puder ir até o quarto, chamá-lo, chame-o e peça para ele estar com você aí agora, porque nós vamos realizar uma oração toda especial para a família. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe um salmo muito conhecido, mas muito conhecido e poderoso, que muitas pessoas, até mesmo que nunca tiveram contato com a Bíblia, pelo menos já ouviram falar sobre ele, que é o Salmos 91, que fala sobre o esconderijo do Altíssimo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nesse salmo, ele sempre é levado para as pessoas como o salmo da proteção. Mas ele não é só o salmo da proteção, ele é o salmo da provisão. Ele é o salmo da bênção na sua casa. Porque diz que praga nenhuma chegará à tua casa. Eu sei que tem pessoas, escute o que eu vou lhe falar. Eu sei que tem pessoas que têm inveja de você e da tua família. E você pode até falar assim, poxa vida, pastor, mas eu não sou rico, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho uma casa grande, eu não tenho dinheiro na conta. Mas tem gente que tem inveja da sua família unida. Existem pessoas que têm inveja do seu sorriso no rosto. Existem pessoas que têm inveja da forma como você lida com os seus problemas, sempre de cabeça erguida, nunca desistindo. Você compreende, sim ou não? Entenda que o mal, ele veio somente para dividir. O mal veio para destruir, o mal veio para roubar, o mal veio para disseminar dentro da família problemas, discussões, desunião. Dentro de um casamento, a frigidez, a separação, o divórcio, compreende? A traição, os olhares altivos. O mal quer separar a tua casa. Às vezes você olha assim, pastor, eu tenho tido muita dor de cabeça com meu filho, com a minha filha, você pai, você mãe. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitos pais e mães tiveram já dor de cabeça com os seus filhos por aí. Mas porque colocaram a sua família nas mãos de Deus e sob a proteção do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, Deus protegeu, guardou e também transformou esse filho. Hoje o filho que dava dor de cabeça dá orgulho para o pai e para a mãe. Ou seja, nada é impossível para o nosso Deus. Tem pessoas que no momento de oração pela família, elas tiram foto dos objetos familiares, peças de roupa, fotografia, elas tiram uma foto e mandam pra gente via WhatsApp. Olha que bacana, ou seja, você vê que a pessoa não desiste da sua casa, a pessoa não desiste da sua família, sempre está orando, sempre está pedindo a Deus. É o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou pedir para você abraçar a tua família, a tua casa, e caso eles não estejam com você, faz o seguinte, pega a peça de roupa dele, pega uma fotografia, às vezes está no telefone, está no celular. Pega, abre no momento da oração e apresenta a Deus, para que haja essa proteção, para que a tua casa, de fato,
os anjos estejam acampados ao redor dela, para que nenhum mal te suceda, praga nenhuma chegue à tua casa. Amém? Vamos falar com Deus então, para que Ele proteja a tua casa e a tua família? Fecha os seus olhos, abraça aí tua esposa, teu marido, teu filho, as pessoas que você ama, e se você estiver sozinho, se você estiver sozinha, se tem algum objeto, levante para o céu aí agora. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor tem sido benevolente e justo para com a nossa casa e a nossa família. Peço que o Senhor venha trazer a paz e a prosperidade para dentro desse lar, mas também a proteção e o livramento. Se existe alguém com inveja, olho gordo, olhos altivos contra essa casa, contra essa família, que o Senhor venha livrar de todas as dores, de todos os males, meu Deus. Que haja proteção, haja livramento, que haja o livramento de todo mal a partir de agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da fé, pelo poder do teu santo nome, Jesus Cristo, o Salvador. Ele entra na sua casa aí agora, meu amigo, minha amiga. Ele entra no seu lar. Ele está aí na sua casa, protegendo, guardando, livrando de todos os males. Ele faz acontecer uma transformação na tua casa a partir de agora. Nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, a vida dessas pessoas e temos a certeza que o Senhor opera com o teu poder. E você que crê e toma posse disso, diga: Deus abençoe a minha casa e a minha família. Amém. Graças a Deus. Dê um beijo aí na tua família, na tua esposa, no teu marido, no teu filho. Dá um abraço nele. Mostra de fato, com atos, com prática, que você os ama. Amém? Povo amado e querido, se você quiser sentar um minutinho, eu vou terminar o culto já. Mas antes de nós terminarmos esse culto aqui, eu tenho duas coisas muito importantes para falar para você. Primeiro, você orou comigo hoje, 6 da manhã? Não orou? Então quando acabar o culto aqui, entra aqui na última oração, o último vídeo aqui do canal, que é a oração pela manhã que nós realizamos. Inclusive as palavras de edificação, poder transformador do Evangelho. E às 18 horas nós estaremos juntos novamente. Só quero convidar você para que você esteja comigo a semana toda. 6 da manhã e 18 horas, nós ensinamos sobre o poder de uma rotina com Deus. Realizamos uma oração, damos uma palavra de fé, uma palavra de direção e também oramos por cada área da sua vida. Vida financeira, saúde, vida sentimental, vida familiar, todas as áreas, emocional, espiritual. E só peço que você, quando estiver conosco, compartilhe com as pessoas. Tá certo? E a segunda coisa, não menos importante, mas a base de tudo, é sobre a fidelidade. Olha que interessante. Quando você é casado, quando você tem filhos, quando você tem um amigo verdadeiro, o que você espera dessa pessoa? Eu acredito que fidelidade, né? Você crê piamente, você acredita que mesmo por trás de você, mesmo nas suas costas, essa pessoa te ama, te respeita, fala bem de você e é fiel a você, é leal. É ou não é? A única coisa, a primeira, a primordial que Deus quer de cada um de nós, não é a perfeição, não é que você seja um cidadão certinho, perfeito, nada disso, porque nós não somos. Nós somos suscetíveis a erros, falhas e dificuldades. Mas Ele quer que você seja fiel a Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O primeiro versículo, versículo 9, fala sobre princípios, ou seja, honra ao Senhor. Não é honra à igreja, não é honra o pastor, não é honra fulano, beltrano, ciclano, é honra ao Senhor com os teus bens. Os seus bens, pouco ou muito, quando você honra a Deus, é a sua oferta. E com as primícias de toda a tua renda. O que são primícias? Primícias vem de primazia, significa primeiro Deus. E as primícias
é o dízimo. Dízimo significa 10ª parte. Amém? No passado, como muitas pessoas às vezes querem ensinar você, não, o dízimo era comida. Verdade. O dízimo era da plantação que vinha. Mas só que a moeda de troca da época era comida também. Não existia moeda corrente como existe hoje. Cada lugar tem, aqui no Brasil é real, Estados Unidos é o dólar e por aí vai. Essa é a moeda corrente, a moeda de troca. A comida no passado também era moeda de troca, porque ela fazia com que o templo fosse sustentado e também ajudasse órfãos e viúvas. Como que você, por exemplo, pode ajudar órfãos e viúvas? Aquele que está em situação de vulnerabilidade. Se você for dar um prato de comida, você vai comprar essa comida para poder dar. E se você tira da sua casa a comida para poder dar para o próximo, você comprou essa comida com a moeda corrente. É isso que eu quero que você entenda. O dízimo é a 10ª parte dos frutos do seu trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho hoje? É a sua renda? É o seu prolabore? O seu lucro? Então, se você desejar assumir um compromisso com Deus de ser dizimista nesse ministério, pode ter certeza que você vai se tornar uma coluna dessa obra para que a gente possa alcançar milhares e milhares de pessoas. Amém? Para que essa obra seja sustentada, para que a gente possa ajudar órfãos e viúvas, um trabalho que já fazemos, nós vamos atingir milhares de pessoas. Amém? A obra de Deus, sim, necessita de recursos. Deus não precisa de dinheiro, é verdade, mas a obra dele nesse mundo, sim. Então, eu vou colocar, enquanto nós cantamos uma canção, as contas da igreja. E aqui está o nome de todos os dizimistas e colunas dessa obra, que cada vez mais tem pessoas que estão dispostas a fazer uma aliança com Deus. Pastor, eu quero fazer uma doação, eu quero fazer uma oferta. Como eu faço? Eu vou mostrar também para você, através e por meio das contas da igreja, você pode fazer a sua oferta. Vai estar escrito Comunidade Cristã da Família, o nome da igreja ou conta da igreja, para que você venha honrar a Deus. Tá certo? Vamos lá, rapidamente, e eu já volto. Já tentaram te calar com palavras que doeu no coração, mas continuou marchando. Se pedradas recebeu, eu sei o quanto que doeu, mas segue sempre em frente. Deus dá forças pra vencer. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade deste mar, é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalhar, Ele é a nossa luz pra clarear, e a vitória é nossa. Então não há por que parar, não há motivos pra desanimar. A vitória já é sua, pelo nome de Jesus. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade deste mar, é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalhar, Ele é a nossa luz pra clarear, e a vitória é nossa. Já tentaram te calar com palavras que doeu no coração, mas continuou marchando. Se pedradas recebeu, eu sei o quanto que doeu, mas segue sempre em frente. Deus dá forças pra vencer. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade Nesse mar. Vamos lá, gente, com alegria, com fé. é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalhar, Da noite atrapalhar, Ele é a nossa luz. pra clarear, e a vitória é nossa. Então não há por que parar, Não há motivos. motivos pra desanimar. Com fé, com alegria. Vamos lá, gente. A
Pelo nome de Jesus. Se Deus está contigo, vai chegar Não importa a tempestade nesse mar. Graças a Deus. Olha, aqui em minhas mãos já está todos os nomes de dizimistas, ofertantes, doadores dessa obra e que tem abençoado cada vez mais esse trabalho. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Nos envie o comprovante. No mesmo contato da chave Pix, via WhatsApp, você pode enviar o seu comprovante para a gente colocar aqui e assim apresentar a Deus todos os dias o seu nome. Amém? Estenda a mão para cá. Senhor, que nada falte para o teu povo. Pelo contrário, o Senhor venha multiplicar, fazer crescer, desenvolver e honrar a vida de cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Minha gente, que essa semana seja uma bênção, esse mês seja uma bênção. Já convido você para domingo que vem, 9 da manhã, não faltar no nosso culto da família, tá certo? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e que você seja a própria bênção, paz e prosperidade para você. Se pedradas recebeu, eu sei o quanto que doeu, mas segue sempre em frente. Deus dá forças pra vencer. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade neste mar, é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrás